A época conhecida como pré-história corresponde ao período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra, cerca de 3,6 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, aproximadamente há 4.000 anos. O marco final do período já explicita a dificuldade de encontrar registros sobre a época, já que a vida humana era ágrafa, ou seja, sem escrita, tornando o estudo sobre a pré-história mais subjetivo. O nome pré-história começou a ser utilizado no século XIX, pois naquela época acreditava-se que história propriamente dita era só aquela que era composta por documentos escritos. Contudo, a ausência da escrita não impediu os historiadores de entender, pelo menos em parte, como era a vida na época. Pinturas rupestres encontradas nas cavernas diziam muito sobre o cotidiano dos homens. Para uma melhor interpretação dos registros pré-históricos, duas ciências foram desenvolvidas para elucidar de forma mais profissional todo tipo de informação que já se obteve sobre o assunto. Uma delas é a arqueologia, que é a ciência que estuda a cultura material humana num dado espaço e tempo. Já a outra é a paleontologia, que é a ciência que estuda, através dos fósseis, os organismos que viveram no planeta ao longo do tempo geológico. Falando um pouco sobre as teorias que deram origem à existência do ser humano, não se pode deixar de falar brevemente sobre o criacionismo, que é a concepção ligada ao religioso, baseada na ideia da criação do ser humano por um ser divino. Essa teoria teve grande predominância até o século XIX. A outra teoria é o evolucionismo, que é a concepção ligada à ciência, baseada nos estudos de Charles Darwin sobre a evolução humana. Essa teoria não defende a ideia de que o ser humano evoluiu do macaco, apenas alega que ambos tiveram um ancestral comum, mas seguiram caminhos evolutivos diferentes. Do ponto de vista da medicina, a teoria da evolução darwiniana é a mais aceita e se baseia na explicação da evolução através da seleção natural e sexual. Charles Darwin fez uma viagem que durou 5 anos, tempo suficiente para a observação de uma amostra considerável da natureza que embasasse as conclusões descritas em seu livro A Origem das Espécies. No livro, Darwin explica detalhadamente sobre a evolução a partir de um ancestral comum, por meio da seleção natural. Esta teoria se baseia na ideia de que, para um ser vivo sobreviver, este deve adquirir características benéficas de seus ancestrais, sendo assim melhor adaptado ao meio, e as características maléficas vão se perdendo no tempo. Resumindo, com as próprias palavras de Darwin, a espécie que sobrevive não é a mais forte nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor se adapta às modificações impostas pelo ambiente. Voltando para a questão cronológica da pré-história, o surgimento do homem contemporâneo também foi proveniente de uma evolução, onde as características genéticas foram se adaptando às necessidades momentâneas do hominídeo, tornando real as condições atuais de vida. O primeiro a ser documentado foi o Australopithecus, que habitou a Terra há cerca de 3 milhões de anos. Com o advento da maior habilidade em fabricar e manusear ferramentas, o homem que viveu há 2 milhões de anos agora era dominado de Homo habilis. Após passar mais 1 milhão de anos, o homem se tornou um ser caçador de postura mais ereta, tornando-se mais imponente às suas presas, além de ser o primeiro a manipular o fogo, o Homo erectus. O Homo neanderthalensis viveu há cerca de 100 mil até 30 mil anos, e a sua extinção não é bem esclarecida. Cerca de 100 mil anos atrás, o homem do momento era um artesão incrivelmente eficiente, o Homo sapiens. A grande diferença entre os hominídeos é o tamanho do crânio. Hoje sabemos que esse aumento de volume cerebral determinou melhora da cognição, inteligência, manipulação do ambiente e capacidade de adaptação. Depois de devidamente apresentados, é interessante que estes homens sejam encaixados em um período histórico, o que facilita bastante o entendimento da evolução de cada um. O período paleolítico,
que corresponde de 4 milhões de anos até 10 mil anos atrás, teve seu início com o hominídeo nômade que vivia da caça e coleta e se abrigava em cavernas. O isolamento das cavernas deu origem a pinturas rupestres, arte tão importante para o conhecimento e entendimento de como era a vida na pré-história. As ferramentas utilizadas eram basicamente feitas de pedras, contudo, não havia muita perfeição nas fabricações. Por este fato, o período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Após este período, o homem passou a usar a pedra de forma mais habilidosa, semear terras férteis e aguardar colheitas, surgindo a agricultura e a criação de animais. Este novo período ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, ou Neolítico, correspondente de 10 mil a 4 mil anos atrás. Com o adquirir da habilidade da fundição de 5 mil a 1000 anos atrás, o período passou a ser conhecido como Idade dos Metais, onde o homem se mostrou capaz de fazer uso de metais como cobre, bronze e ferro, sempre aperfeiçoando materiais que fossem mais compatíveis com a sobrevivência. Mesmo os registros sendo escassos, as análises arqueológicas e paleopatológicas são competentes para estabelecer evidências das primeiras atuações médicas da história. O homem primitivo apresentava defesas naturais contra as doenças que se podem considerar como autênticas medidas terapêuticas instintivas, como é o caso da sucção e da lambida de ferimentos. Atos médicos e cirúrgicos eram feitos por feiticeiros. A trepanação, que é a craniotomia, é a primeira operação conhecida. A remoção de pequeno fragmento ósseo, geralmente arredondado, é conhecida desde os tempos neolíticos e era feita para razões religiosas, mas também médicas, como alívio da pressão intracraniana. Os fragmentos ósseos discoides tirados da trepanação eram usados como amuletos. As trepanações eram de diferentes tamanhos e feitos em diferentes pontos da caixa craniana. Muitas se justificavam com o quadro de dores de cabeça e epilepsia. Eram mais frequentes em jovens. Alguns crânios sofreram várias trepanações. Muitas eram mutilações sangrentas e dolorosas, executadas em iniciação mística. Um tipo de tratamento médico decorrente do estudo de fósseis de homens primitivos é o tratamento de membros fraturados. Os ossos eram recolocados na posição original, imobilizados com talas e enfaixamentos semelhantes aos de hoje, durante o período requerido para a união por calcificação. Também as amputações eram comuns, talvez como providência radical contra envenenamento por mordedura de animais ou mesmo gangrena. Já os casos de amassamento do septo nasal, bem como as amputações das falanges, representam evidentes propósitos rituais ou punitivos. Os tratamentos contra ferimentos de flecha e lanças, bastante numerosos, voltam a testar a habilidade do curandeiro. Se a flecha penetrasse em regiões muito delicadas, em que a remoção pudesse gerar consequências perigosas, o cirurgião limitava-se a retirar apenas a haste, sem tocar na ponta da pedra. Depois de algum tempo, a formação de um calo ósseo em torno da pedra neutralizava possíveis complicações. Intervenções como estas são as mais importantes e bem documentadas, graças a vestígios fósseis, entre as que eram praticadas pelos cirurgiões da pré-história, já no período paleolítico. Isto não significa que outras doenças dessas épocas não sejam conhecidas pelos historiadores de hoje. Há vestígios concludentes de que o homem na Idade da Pedra sofria de cárie dentária. Existem ainda evidentes sinais de abscessos alveolares, com seus inconfundíveis sinais de deformação de maxilar, de osteomielite gomosa, de raquitismo e de um tipo de deformação de alta incidência, conhecida como gota das cavernas, que atingiam até mesmo alguns animais, como o urso. Conclui-se então que a medicina teve sim seu início na pré-história.
e que os conhecimentos na época desenvolvidos são de importância soberana na medicina atual. O estudo só corrobora que, mesmo antes da invenção da escrita, que é o marco final da pré-história, o homem já deixou a sua marca na medicina.